mais este almoço que o IDL aqui organiza e dizer que o convidado que hoje aqui temos me dá um especial gosto da sua presença. Dificilmente se encontra um orador que possa ser tão versado. Poderia ter convidado para falar sobre Europa, sobre banca, sobre finanças, sobre os mais diversos temas, mas hoje vai-nos falar um pouco sobre política cultural, com base também na sua experiência como Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música e na sequência de toda uma vida profissional cheia e que muito nos orgulha na sua presença hoje aqui. Alguém que já esteve no lado político de gabinetes no Ministério das Finanças, uma Casa Civil presencial, conselheiro presidencial em determinados assuntos, uma vida empresarial também bastante cheia, é com certeza para o IDL um motivo de satisfação na possibilidade de termos aqui estes almoços mensais falando sobre a política cultural. A nossa ideia é a de podermos falar de temas que são temas da atualidade de uma forma diferente daquela que é a habitual e na sequência de um conjunto de convulsões que foram surgindo à volta da matéria da cultura, tivemos na direção do IDL esta ideia. Agradeço aos meus colegas de direção, agradeço a todos aqueles que aqui estão presentes. Tenho a certeza absoluta que não vão dar o tempo perdido, bem pelo contrário, e espero que nos possamos também voltar a encontrar noutras ocasiões. Passava então a palavra. Muito obrigado. Bom, antes de mais, quero agradecer. Eu estou muito mais lisonjeado pelo convite, porque estou numa casa que respeito e admiro, junto de pessoas que eu respeito e admiro. Tenho aqui muitos amigos próximos e pessoas que conheço há muitos anos e, portanto, sinto-me aqui muito bem, sinto-me aqui em casa. E queria também depois fazer aquilo que nós hoje chamamos um disclaimer, para explicar que eu não sou um especialista em política cultural. Eu não quero apresentar-me nesses termos. Aquilo que aconteceu foi que eu gosto de ler, gosto de ouvir música, como muitos de vós que estão aqui, e num momento específico, por razões que não interessa aqui explicar, fiquei nesta responsabilidade de Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música. E julguei que ia lá estar 2 anos, fiz as minhas contas, no final vou estar 8, porque acabei de ser eleito para um novo mandato e espero não ser destituído antes disso. E, portanto, muito provavelmente somarei estes 8 anos. E, portanto, quero dizer que aquilo que eu aqui vou refletir convosco são as reflexões de alguém que se interessa por esta matéria, que teve contato com ela, mas que não tem qualquer pretensão de dar qualquer lição sobre o assunto. E também por isso, e porque estamos aqui no final do almoço, portanto é uma exposição com características muito especiais, não podemos fazer apresentações com grande profundidade, não faz muito sentido estar a despejar números em cima das pessoas numa circunstância como esta. Eu procurei fazer uma coisa que é uma espécie de um índice da discussão, ou seja, se tivéssemos tempo, passaríamos por estes pontos com a suficiente profundidade e provavelmente faríamos sobre cada um deles uma sessão. Portanto, gostava que fossem assim, como um roteiro de uma discussão, como um itinerário e não mais do que isso. Começava por, neste índice, aquilo a que eu chamaria o princípio, ou seja, de que é que estamos a falar. A cultura é um conceito que, se nós quisermos definir na sua acessão mais lata, diz respeito a tudo. E quando alguém começa a falar assim, provavelmente não pretende dizer nada sobre tudo. Portanto, provavelmente não há objeto. Portanto, vamos dizer de que é que estamos a falar. Hoje, quando queremos falar de política cultural, temos muita literatura, temos conceitos internacionais consolidados, portanto, escusamos de inventar. E, basicamente, daquilo que se pode apreender dessa literatura, e que basicamente está também refletido hoje em dia nos próprios documentos nacionais, há muita informação,
muito mais do que eu imaginei. Também fui consultar alguma dessa informação e verifiquei que encontrava mais coisas do que pensava. E nessa informação que está consolidada em Portugal estão refletidos esses conceitos internacionais. E basicamente hoje considera-se que o setor cultural envolve basicamente 3 círculos. Aquilo que é o círculo nuclear, que é o que nós consideramos tradicionalmente como a cultura. Estamos a falar das artes vivas, estamos a falar do património, estamos a falar da criação literária. Temos um segundo círculo, que chamaríamos as indústrias culturais, em que englobamos a música, a edição, a rádio, a televisão, o cinema. Temos o terceiro círculo, que hoje se chama as indústrias criativas, onde vamos adicionar a arquitetura, a publicidade, o design, o software, tudo aquilo que está hoje ligado a essa indústria do entretenimento. Quando ouvimos falar sobre o que é que isto representa na economia e na sociedade, precisamos ter a noção desses 3 círculos. Porque se eu falar do conjunto do setor cultural assim descrito, nós vamos encontrar um setor que se compara com alguns dos principais setores da economia. A indústria alimentar, o setor primário, desde logo, vale mais do que o setor primário no seu conjunto todo. As indústrias transformadoras, na sequência do setor primário, na fase seguinte da cadeia de valor, também vale mais, aproxima-se do têxtil. Portanto, é um setor relevante na economia e que vale cerca de 2,7% do valor acrescentado. Eu nunca faço referência ao PIB, aliás, as estatísticas também já não fazem, porque no PIB está tudo, e muitas vezes está tudo menos aquilo que se faz. Ou seja, eu se tiver um teatro onde só haja pessoas a arrumar os espectadores nas cadeiras e não haja uma peça, eu continuo a considerar que aquilo é o setor cultural e contra para o PIB, mas não cheguei a ver qualquer representação do palco. Portanto, não é disso que estamos a falar do VAB, estamos a falar de cerca de 2% do emprego. E quando fazemos o zoom para aquilo que nós consideramos o setor cultural tradicional, estes números baixam para 0,2% do VAB e 0,5% do emprego, o que é mais próximo daquilo que nós imaginamos que é este setor. No conjunto que eu falei, 3 círculos, estamos a falar de 81 mil pessoas em Portugal. A segunda distinção que eu acho importante fazer são verdadeiramente duas. O segundo nível de distinção, ser mais específico, tem a ver com o seguinte. Temos que distinguir entre cultura erudita e cultura de massas. Algumas pessoas não gostam disto, mas isso existe. Eu posso facilmente explicar o que eu entendo por cultura erudita e por cultura de massas. Não sei se vale muito a pena estarmos com isto, o que toda a gente percebe. E depois é que distinguir entre cultura e entretenimento. Isso também tem a sua zona de discussão, mas é bastante evidente que, quando falamos do setor cultural, no sentido lato, como eu o descrevi, nós estamos a falar de entretenimento muito mais do que cultura. E, portanto, é tudo cultura, como também disse no princípio, portanto, essas coisas têm umas fronteiras muito elásticas, mas é bom que nós tenhamos estas noções. E, portanto, neste ponto, eu diria os 3 círculos e depois estas duas distinções, cultura de massas, cultura erudita, cultura e entretenimento. Isto é importante para depois discutirmos outros aspectos, como a relação entre a cultura e a economia, que é hoje central. A cultura que se interpenetra com a economia e que hoje é considerada como uma componente essencial da economia moderna é a cultura neste sentido lato. E a visão que hoje existe na principal literatura, quer sobre política cultural, quer sobre política económica, considera esta relação de uma forma muito própria, muito próxima e muito importante. E existe sobre isto literatura científica com um grau de profundidade bastante elevado. Mais uma vez aqui não tenho condições para estar a discutir alguns aspectos muito interessantes que essa ligação nos permite construir. Há um caso que para todos nós é evidente e também não é novo, que é a relação entre a cultura e o turismo, mas é um bom exemplo para compreendermos o que se pode sobre isto pensar. A relação entre a cultura e o turismo existe desde que há turismo. O
turismo, eu diria que, como nós hoje o conhecemos, é uma realidade que se iniciou no século XIX, nem sequer é do século XX, depois, claro, que se massificou. Hoje em dia é uma atividade essencial da economia mundial e é quase impossível não perceber a relação entre o turismo, por exemplo, e o património, e o turismo e as próprias artes vivas. Só para dar aqui duas ilustrações, metade dos visitantes dos museus portugueses hoje em dia são estrangeiros e, por exemplo, numa instituição como a Casa da Música, os estrangeiros já são mais de um terço dos nossos espectadores. E, portanto, digamos que é inescapável essa realidade, como é inescapável a capacidade que é possível construir entre a preservação do património, o seu desenvolvimento, a sua conservação e o turismo, porque o turismo é, direta e indiretamente, um financiador importante dessa preservação. Passo para o ponto seguinte, que se relaciona com este e que tem a ver com o financiamento da cultura. Eu, como digo, estou a fazer um zoom e estou a fazer um itinerário, não estou a discutir com profundidade. Quando nós falamos do financiamento da cultura em Portugal, a primeira coisa que temos que ir ver, provavelmente, é o que é a despesa do Estado Central nesta matéria. Ou seja, o que é que está no orçamento do Estado para a cultura. E no orçamento do Estado para a cultura, nós temos 263 milhões de euros, dos quais, aos quais há que acrescentar receitas próprias que não são provenientes do orçamento, mas sim da atividade que as próprias instituições desenvolvem. Portanto, isto somado dá 480 milhões de euros. Mas depois, quando vamos olhar melhor, verificamos que 188 milhões, com as receitas próprias, 263, dizem respeito à comunicação social. Para a cultura propriamente dita, como eu descrevi, sobram 118 milhões de euros, com as receitas próprias 216 milhões. Portanto, é com isto que o Estado intervém diretamente na atividade cultural. A isto devemos acrescentar outro tanto que provém das autarquias. Portanto, as autarquias financiam as atividades culturais em 380 milhões de euros. É muito significativo, é mais do que outro orçamento, e com uma intervenção muito importante, por exemplo, no património. Mas também não só, nas artes vivas, a participação das autarquias tem muita relevância e numa grande parte do país, se isto não existir, não existe nada. Portanto, é bom que tenhamos essa noção e um dos aspectos que eu reteria para discutir uma política cultural é como é que eu articulo este investimento das autarquias com o investimento do Estado Central, que muitas vezes está articulado, muitas outras não está. Quando olhamos mais ainda detalhadamente para algumas áreas, nós verificamos que a Direção-Geral das Artes trata das artes vivas, dispõe de 17 milhões de euros por ano, com as receitas próprias andará nos 22, e é disto que estamos a falar quando nós vemos as manifestações que ocorreram há um mês em Lisboa. Ou seja, nós estamos a discutir aquele bocadinho do orçamento do Estado, que já é aquele bocadinho. Portanto, aqui, no entanto, nós discutimos isto, muito obrigado, nós discutimos isto como se fosse a cultura. Não é a cultura, é um fragmento da cultura e que, portanto, deve assim ser entendido. Se nos concentrarmos apenas naquele aspecto, não percebemos o que se passa. Quando olhamos para a distribuição regional deste investimento, nós verificamos que a área metropolitana de Lisboa absorve metade e a do Porto 20%. Portanto, o resto do país tem 30%. Portanto, isto não é nenhuma novidade para ninguém. Eu que acabei aqui de receber são os mapas que gostava de vos mostrar, que gosto muito deles, e que aproveito no fim, quando falar da política cultural, porque acho que é essencial este ponto da distribuição regional numa política cultural do nosso país, mas já falo dele. A pergunta que nós podemos fazer aqui, normalmente nós quando discutimos estes aspectos, sobretudo quando estamos num ambiente político como é este, de pessoas com formação política e preocupações políticas, estamos sempre a pensar no financiamento, quem paga e como paga. E isto gera muitas discussões interessantes. Uma delas é saber, num país como o nosso, o Estado pode não pagar a cultura. Já vou responder. Não quero fugir à pergunta. A segunda é, o Estado deve pagar a cultura e, em boa verdade,
faz sentido, de um ponto de vista distributivo, que o Estado pague a cultura nos termos em que paga. Já vão duas outras questões. A minha resposta é muito simples. O Estado, se não pagar a cultura, não há. Ou seja, o financiamento privado num país como o nosso não é suficiente para alimentar qualquer instituição, diria eu. A experiência que tenho na Casa da Música, que é uma boa experiência, porque o peso do mecenato, tal como em Serralves, é dos mais altos no financiamento de uma instituição cultural, mas se eu só tiver o financiamento privado, não consigo manter a Casa da Música. Portanto, já discutirei isto. O ponto seguinte é perguntar assim, mas se eu pegar nos impostos dos portugueses, porque é disso que estamos a falar, é justo que eu pague, subsidie, digamos, a atividade destas instituições que, no fundo, vão beneficiar uma minoria de pessoas? Essa é uma boa pergunta, mas eu não lhe responderia da forma mais literalmente economicista, porque penso que nós não podemos viver sem estas atividades. Não concebo uma sociedade onde isto não existe. Julgo que o país precisa de ter orquestras, o país precisa de ter bibliotecas, o país precisa de conservar a sua memória histórica. E isso é, do meu ponto de vista, um investimento de soberania. Portanto, em algumas destas dimensões, sem dúvida absolutamente nenhuma, é direto, portanto, no que respeita ao património, não tenho qualquer dúvida sobre isso. No que respeita ao restante, julgo que também podemos defender nesses termos. Mas é preciso ter a noção de uma coisa tão simples quanto esta. Eu, quando tenho uma instituição, vou tomar o exemplo da Casa da Música, mas isto aplica-se praticamente a todas as instituições semelhantes, tenho uma sala com 1000 pessoas. Uma sala com 1000 pessoas, mesmo que todos os dias do ano estivesse cheia com 1000 pessoas, isso é absolutamente impossível, eu não consigo usar mesmo no limite mais do que metade dos dias do ano, eu no máximo teria 365.000 pessoas. Se eu fizer o que é, se eu dividir isto no meu orçamento, verifico que tinha que cobrar um preço que é para aí o triplo ou o quádruplo do que cobro para poder financiar a Casa da Música. Para terem uma ideia, cada espetáculo ou cada bilhete da Casa da Música é pago pelas pessoas em apenas 25% do custo que lhes estão associado. Portanto, o Estado subsidia, o Estado não, o Estado e os privados, neste caso, subsidiam os restantes 3/4, sendo que eu já estou a falar da Casa da Música e a falar no fim, mas aproveito, que é uma boa ilustração. No nosso caso, temos também as receitas próprias, que são as muito importantes nestas instituições, porque nós vamos conseguir buscar em receitas próprias 25% a 30% do financiamento, o que é significativo e obriga a trabalhar, a pensar, a ter ideias, a gerar proposta. E, portanto, a minha resposta é: nós precisamos de financiamento público para a atividade cultural. O mecenato privado é muito escasso, por muitas razões, que têm a ver com a própria história e as características da sociedade portuguesa. E se nós formos olhar para uma bolsa que se chama PSI20, que nem sequer há 20 empresas, podemos facilmente ter a noção de que não é possível ir buscar esse financiamento privado. E as empresas têm cada vez menos interesse nesse financiamento. É um tema também que podemos discutir, como interessá-los mais por isso. Eu não pensaria tanto nas empresas, mas nas pessoas. Já podemos discutir isso no fim, porque acho que é um aspecto importante da política, de uma hipotética política cultural. Há instituições que podem fazer a diferença, como, por exemplo, a existência de uma fundação como a Gulbenkian continua a ser relevantíssima. O programa de música da Gulbenkian é de nível, eu diria, mundial, em certos dos seus aspectos. Por exemplo, o ciclo de piano da Gulbenkian podia estar em qualquer cidade das 5 primeiras capitais do mundo. Julgo que nós temos que conseguir no Porto fazer algo que se aproxime, mas que está aquém, não temos o mesmo orçamento. E, portanto, digamos que os privados são essenciais. Não apenas por isto, mas porque podem trazer a estas instituições um aspecto muito importante, que é uma outra forma de governo. Podem trazer uma outra forma de gestão. E podem trazer outra forma de escrutínio. Porque a simples existência de uma combinação de privado e público numa instituição obriga a uma dinâmica de natureza diferente. Não é apenas prestar contas ao Estado,
é prestar contas a um conselho de fundadores, por exemplo, no caso de Serralves e da Casa da Música, é ter critérios de informação pública sobre as contas da sociedade que podem ver nos relatórios comparáveis com uma instituição cotada, no caso da Casa da Música não duvido disso, porque acho que é verdade, e portanto eu não valorizo só o facto de os privados poderem trazer dinheiro, valorizo o facto de os privados poderem introduzir critérios de gestão mais exigentes nas instituições. E, portanto, gostava também de deixar aí esse ponto. A outra coisa que os privados podem trazer é pessoas. As pessoas fazem a diferença. Nas instituições culturais, como em todo o lado. Mas eu posso dar aqui exemplos, por exemplo, do diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, da diferença que ele introduziu com a sua gestão, da gestão da Fundação de Serralves, de papel de pessoas, por exemplo, uma que está historicamente ligada ao CDS, que é o Dr. Gomes de Pinho, que é claramente uma pessoa que onde vai faz a diferença, e o que ele está a fazer agora na Fundação Vieira da Silva é um excelente exemplo, do arquiteto António Lamas em Sintra. Portanto, não é igual estar alguém como estas pessoas ou estar outra pessoa qualquer. Portanto, essa capacidade também de recrutar e de construir equipas com mais capacidade é um fator relevante deste ponto de vista com a introdução dos privados na gestão destas instituições. Há pouco na mesa eu referi à Casa da Música como uma parceria público-privada virtuosa. E é assim porque é de facto uma parceria público-privada. Um exemplo que, na minha opinião, só foi possível naquela altura porque se pegou no exemplo de Serralves e pegou-se nas circunstâncias próprias da criação da Casa da Música e foi possível montar um esquema de governo em que o Estado é o principal financiador, mas abdicou da maioria. O Estado, a instituição Casa da Música tem um orçamento anual de 14 milhões de euros, portanto é uma das mais relevantes instituições portuguesas deste ponto de vista. A razão principal é que tem uma orquestra, já explico, a orquestra absorve qualquer coisa próxima de 5 milhões de euros por ano, só por si, portanto isso que é caro, não é? Tem mais 5 agrupamentos residentes, mas o Estado abdicou no Conselho de Administração de ter a maioria. Portanto, há 4 elementos que são designados pelo Conselho de Fundadores, onde também há uma maioria privada, e há um elemento que é designado pela Câmara Municipal do Porto e a área metropolitana do Porto, e há 2 pessoas nomeadas pelo Ministério da Cultura e Governo. E, portanto, essa circunstância permite uma governação que, apesar de beneficiar de um subsídio público muito significativo, pode introduzir elementos de racionalidade na gestão de uma natureza completamente diferente de outras instituições. Acho que isso foi provado. A Casa da Música teve um corte de 30% no seu orçamento súbito e foi possível não deixar cair o essencial da programação e nem sequer introduzir perturbações no funcionamento da instituição, porque estava constituída uma reserva financeira que normalmente não existe em lado nenhum, que foi usada no momento em que era precisa e agora que o Estado está a repor, digamos assim, o seu anterior contributo em tranches anuais de 20%, portanto só ao fim de 5 anos é que teremos o subsídio integralmente reposto e o subsídio está estabelecido num decreto-lei. Isso permitiu, como eu digo, agora que estamos a fazer essa reposição, vamos reconstruir essa reserva e não usar o dinheiro para imediatamente aumentar a programação ou a atividade, porque nos parece essencial que esta capacidade de controlar os ciclos garante-nos a perpetuidade da Fundação, que é a nossa principal missão. E, portanto, mas para isso é preciso que esta racionalidade lá esteja. Nós não temos uma relação excelente, o Diogo foi perguntado, com o Ministério da Cultura, em grande parte porque também não temos verdadeiramente nada para pedir, porque apresentamos as nossas contas e o Ministério cumpre as suas obrigações e acompanha a atividade da Casa nos momentos próprios. Portanto, isso funciona. Eu não tenciono, no dia em que um piano se estragar ou cair um equipamento qualquer porque se estragou não sei o quê, não tenciono pedir qualquer contribuição ao Ministério da Cultura, nem tenciono argumentar com isso para dizer que hoje não temos concerto ou qualquer coisa do género, porque a Casa tem essa reserva assim constituída, e o mesmo acontece com
com Serralves. Portanto, eu valorizo bastante, se me perguntarem o que é que eu mais valorizo nesta gestão da Casa da Música, nesta experiência, é este facto. É a possibilidade de podermos ter uma gestão de longo prazo, com previsibilidade e com racionalidade económica e financeira. Acresce a isto que o mecenato é não apenas o contributo que as empresas dão para a Fundação, mas também a gestão que as empresas dão para a Fundação. Os privados, como aliás toda a administração da Casa, não é remunerada e, portanto, isso também tem um valor que julgo que é interessante. Portanto, criou-se aqui uma espécie de voluntariado na gestão que se aplicou na Casa da Música, que se aplicou agora em Serralves e que eu acho que vai ser muito difícil que daqui para a frente isto não seja assim, porque teríamos que mudar esse tal modelo de governo para se alterar essas circunstâncias. Termino, porque acho que o interessante é discutirmos alguma coisa a seguir, sobre o que é que me pareceria, se eu tivesse que pensar no que é uma política cultural, o que é que eu faria? A primeira coisa que eu faria era pensar em que esfera iria intervir. E a minha resposta é, eu intervinha no primeiro círculo, porque os outros dois são círculos onde a economia deve estar livremente a funcionar, quer o das indústrias culturais, quer o das indústrias criativas. Portanto, concentrar-me-ia nesse círculo. E nesse círculo há coisas essenciais que têm que ser asseguradas, que é o funcionamento das bibliotecas, que é a capacidade de reconstruir e manter o património, que é ter as instituições principais do país a funcionar, os teatros nacionais, é ter, digamos assim, garantida aquilo que é a estrutura mínima que o país herdou nesta matéria e acrescentar aquilo que eu puder acrescentar. Porque há nisto também uma perversão permanente, que é a criação de museus novos, onde nós depois não temos dinheiro para os fazer funcionar. Ou seja, o investimento no hardware sem pensar nunca no software. O caso mais flagrante do meu ponto de vista é o Museu dos Coches, que é absolutamente, para mim, não consigo explicar como é que nem sequer tem lá todos os coches. E, portanto, e como é que, digamos, a recuperação dos coches, que é um trabalho complexo e caro, para mim precederia um museu, não é? Mas não, será feito depois, verdadeiramente não sei quando é que acaba, mas é um bom exemplo daquilo que nós gostamos muito de fazer em Portugal, que é anunciar a obra. Agora acho que há mais 2 ou 3 novos museus que estão a anunciar e quero saber como é que depois funcionam, porque com 118 milhões de euros no orçamento do Estado, isto não é possível. E portanto há aqui, que se quer valorizar esta dimensão da vida pública, é preciso pôr aqui mais dinheiro. Portanto, este núcleo que eu lhe referi, estamos a falar de 0,2% da despesa pública. É manifestamente insuficiente e, portanto, isso preocupar-me. A segunda coisa é pensar na cultura com a lógica que qualquer atividade humana tem, que é pensar onde é que está a oferta, onde é que está a procura. Eu pensei na oferta e gostaria de a melhorar, de a gerir melhor, como acabei de dizer, mas pensaria na procura. Nós precisamos de ter mais público interessado. E quando olhamos para os indicadores comparados com a Europa, nós estamos muito aquém. E de uma forma muito curiosa, porque isso está nas estatísticas da cultura que podem consultar, quando se pergunta às pessoas porquê é que não vai ver um espetáculo, ou um teatro, ou isto ou aquilo, não sei o quê, em 3 razões, que são falta de interesse, falta de tempo e de custo, a que pesa menos é o custo. É uma surpresa. Normalmente, um português diz sempre é muito caro. Mas aqui, com toda a clareza, diz falta de interesse, depois falta de tempo, que eu acho que se cruza, em parte, pelo menos, com a falta de tempo. Portanto, há aqui que estimular isto, mas se nós pensarmos no que é a vida cotidiana da maioria das pessoas, percebemos também que não é fácil resolver este problema. E, portanto, há aqui também um tema de proximidade que é preciso estabelecer. É preciso criar esta infraestrutura para que possa haver estas atividades culturais. E, de facto, o que nós vemos é que, no país inteiro, os equipamentos que podem ser utilizados neste domínio são escassos, ou estão desativados, ou foram recuperados e depois não lhes aconteceu nada. E é neste ponto que eu gostava de vos mostrar um mapa que me parece essencial, não só para a cultura, mas para pensar Portugal, e que é uma coisa que eu chamei, fui buscar isto, já vos vou dizer o Portugal anamórfico, e que é a representação do nosso território em função da ponderação do peso de certas atividades em cada uma das regiões. E temos povoamento, instrução,
poder de compra, envelhecimento e famílias unipessoais, e o país é isto. Isto é retirado de uma senhora, de um trabalho da Maria João Valente Rosa, que aqui cito, e quando depois vou ver habitantes por médico, o país fica assim. Quando vou ver os ecrãs de cinema, o país é isto. E depois uma coisa que tem a ver também com uma questão cultural, que é interessante quando vou ver a reciclagem de lixo por habitante, é isto. E, portanto, isto significa que se nós não olharmos para o território de uma forma equilibrada, se eu não for capaz de levar às várias regiões do país esta atividade cultural, provavelmente não vou nunca ter uma política com um mínimo de equilíbrio, até na distribuição justa do rendimento público que eu vou alocar a esta atividade. E gostava sobre isto de dizer que há um país fora do país político com o qual eu gosto de me relacionar e que sigo com todo o interesse, mas que muitas vezes nós temos tendência a pensar que é apenas aquilo que existe, porque o que passa na comunicação social são as atividades que estão relacionadas basicamente com o Estado. Mas depois o que a sociedade faz está muito menos representado. E isto é verdade na atividade empresarial. O que quer dizer, o país é muito melhor do que nós às vezes pensamos. Eu tenho essa experiência e opinião e acho que eu tenho tenho uma visão bastante otimista do futuro por causa disso. Mas também nesta atividade nós vamos encontrar nas zonas mais recônditas do país iniciativas extraordinárias. E essas têm que ser apoiadas de uma maneira ou de outra. Não é preciso inventar a roda, nem ir mandar fazer, nem de decidir em Lisboa vamos representar aquela peça ou fazer aquele concerto. As coisas estão lá e é preciso apoiar essas instituições. Eu dou-vos exemplos de coisas muito boas. Uma delas, um festival que é em Marvão, que quando nós vamos ver como é que aquilo ali nasceu, é de facto a mão invisível, não há dúvida nenhuma que é a mão invisível, em que aparece um senhor alemão vindo não sei de onde, que se juntou com a autarquia, com mais uma série de pessoas interessadas localmente e fazem um festival durante uma semana, que é uma coisa extraordinária. Se puderem lá ir, recomendo-vos. E o que é preciso fazer com estas pessoas? É ajudá-las um bocadinho, porque eles não precisam de muito. Quando nós vemos nos pedidos que nos são apresentados o que é preciso fazer para que aquilo funcione, é muito pouco dinheiro. Portanto, não é preciso nenhuma espécie de fortuna para pôr estas coisas a funcionar de uma maneira mais completa. Outra coisa interessante, por exemplo, as atividades dos coros pelo país inteiro. E há coisas que se estão a começar a fazer. Mas, por exemplo, há um potencial para organizar uma atividade em todo o país nesta matéria, sem uma despesa enorme, muitíssimo interessante, porque isso mobiliza as pessoas. Porque para haver um coro, normalmente também há uma orquestra, as pessoas cantarem é uma coisa altamente saudável e elas cantam normalmente, mas se forem organizadas podem-se fazer coisas muitíssimo mais interessantes. Portanto, é preciso ir apanhar essa energia e ajudar essa energia. Não é necessariamente inventar a roda, é ajudar aquilo que existe no país a funcionar de uma maneira mais profunda e mais completa. E isto era o que eu vos trazia aqui hoje para índice de conversa, e, portanto, fico à disposição para responder ao que acharem interessante.